Olá, feiticeiros e feiticeiras! Eu já tinha ensinado como solar Grande Besta, só que na Dusk 3.1. Se você não viu o vídeo Grande Besta na Dusk 3.1, deixando o link na descrição do vídeo. Vale muito a pena você acessar, pois a Dusk 3.1 tem algumas diferençazinhas, né? Se você for solar e tal. Bem, sem mais delongas, então vamos lá. Grande Besta, gente, é um boss fácil. Uma manha que eu sempre faço nesse boss é, antes de começar a atacar esse boss, eu paro o pet, clico no botão guardar. E aí ele vai ficar parado, uma distância aqui mais ou menos longe do boss. Aí eu mando ele atacar, beleza. Quando ele começa a atacar, eu vou para trás do boss, entendeu? Que é sempre uma posição muito ideal para a Fate ficar sempre atrás do boss ou na lateral, beleza? Na lateral do boss, ou atrás ou na lateral, que é uma medida de segurança, entendeu? E sempre um pouquinho afastado. Bem, esse boss, gente, tudo que ele fizer, você tem como prever. Como você vai prever o que ele vai fazer? Você vai ter que ficar prestando atenção no chat, entendeu? Porque ele vai sempre avisar com uma frase. Tudo que ele for fazer, ele vai avisar com uma frase no chat. Aí cabe a você pensar rápido e tentar evitar o que ele for fazer, entendeu? Que é o que eu vou ensinar agora. Bem, a primeira frase que ele fala é: somente a morte pode iluminar você com a verdade da vida. Quando ele fala isso, ele vai soltar o debuff de espatifar. Bem, é muito importante que, caso o pet morra, a Fate não esteja com esse debuff. Então tente dissipá-lo o mais rápido possível. Não importa se vai ser com X3, se vai ser com fé ou se vai ser com traje God. Próxima frase: todos aqueles que ousam desafiar o poder dos céus morrem. Bem, gente, nesse momento ele vai acabar com a defesa física da feiticeira e vai acabar com a defesa física do Hércules, só que não. Vai acabar um pouquinho com a do Hércules, né? Mas não é tão importante assim esse debuff e nem é muito importante se dissipar na feiticeira. Só quando ele soltar isso aí, você vai ter que parar de atacar um pouco e se focar mais na cura. Próxima frase: em breve você será um de nós. Quando ele fala essa frase, ele vai dar o debuff mais importante desse boss. Então, muita atenção. Nesse momento ele vai dar o exílio. Ele vai debuffar, tirar todos os buffs do pet e da feiticeira. A feiticeira não importa, o negócio é o pet. Então, quando ele fizer isso, você vai clicar no botão sob comando. O que o pet vai fazer? Ele vai se afastar do boss, olha só. E vai pro lugar onde a gente marcou, olha ali, ó. Entendeu? É por isso que a gente tem que fazer aquela manha que eu ensinei no início, entendeu? De parar o pet antes de atacar, entendeu? É para poder fazer isso aí, porque o hit da grande besta à distância é mágico, entendeu? Então é um dano um pouco mais fraquinho. Então dá pro Hércules resistir um pouco mais sem buffs, beleza? Então você pode rebuffar o seu pet com muito mais segurança. Então o primeiro buff que você vai buffar vai ser defesa mágica, porque ele vai estar hitando mágico. Depois defesa física e por fim o último buff que vai ser buff de HP ou de Reflect no seu caso. No meu caso, buff de HP. Quando ele falar você está mexendo com a Fúria das Estrelas, ele vai atacar a Fate. Este é o porquê que a Fate tem que ficar do lado ou atrás do boss. Porque é um macete em que você consegue sacar logo de primeira que o boss vai atacar a Fate porque ele vai virar. Então quando ele vira na direção da Fate, já sabe que ele vai atacar a Fate. Então você vira a raposa. Por quê? Porque o dano dele é físico e às vezes também é mágico. Então como você não sabe, você deita logo, né? Porque no modo do raposa, você tem mais defesa física. E se ele atacar mágico, você é classe mágica. Então você vai resistir de boa. Só que ele não dá só um ataque, ele também dá um stun. Então você ficando nessa posição, você já consegue se antecipar e usar um anti-stun, né? Não importa se é traje de flores, evil, ou se é sinergia natural, proteção da clareza, qualquer outro anti-stun. E aí você evita tomar esse stun, apesar de não ser tão importante, né? Você evitar esse stun, porque não dura quase nada e não vai interferir em nada também. Bem, então é isso. Eu vou deixar aqui o vídeo super acelerado, só para comprovar que a gente conseguiu solar ele. E enquanto isso, eu queria falar sobre o humor do pet, né? Existem 3 humores que são muito bons. São eles: malicioso, ingênuo e indiferente. Por quê? Eles têm uma skill chamada sombra. E essa skill sombra ela é igual ao buff do Mercy chamado aceleração de Mio, que ele dá uma esquiva para efeitos negativos. E com isso eu consigo fazer com que meu pet evite de pegar o exílio, sabe? Naquela hora que ele debuffa todos os buffs do meu pet, então meu pet consegue se esquivar algumas vezes. E isso salva o pet muitas vezes. Então vale muito a pena você roletar o pet e pegar um desses humores. Então,
Se você gostou do vídeo, gente, não esquece de dar aquele joinha ali embaixo, aquele like, vocês não sabem como isso me deixa feliz. Todo youtuber, galera, quando vocês começam a ver ali o like subindo, cara, dá um putz, velho. Você tá vendo que seu trabalho tá valendo a pena, sendo valorizado, então não esquece de deixar aquele like ali, entendeu? Se inscreve no canal aqui nesse botão vermelho, só clicar nele que você vai ser redirecionado porque tem muito vídeo novo que eu podendo fazer futuramente, muito interessante, não só de Dusk, mas também de outras instâncias, como Vale da Lua, Prado, BH e o que mais tiver aí na minha cabeça eu vou fazer, entendeu? Então, gente, é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima. Falou!